E porque mentia junto, morreu junto. E os irmãos sabem por que isso está na Bíblia? Para nos mostrar que casal tem que ser unido, mas naquilo que Deus aprova. Porque um casal pode estar concordando com algo que Deus não concorda. Então é um ensino precioso. Então, tendo dito essas poucas palavras, eu vou trazer um resumo do resumo para os irmãos aqui, em forma de slides. Os irmãos estão enxergando bem ali, amém, irmãos? Muito bem, eu troco aqui, o nosso companheiro troca ali também, o próximo slide. O próximo slide é o banner que serviu de divulgação e que traz o tema deste evento. Pode trocar o segundo slide? Quanto vale o seu casamento? Esse é o próximo slide, que é o banner. Muito bem, bom, o título que foi nos passado para esse evento, quanto vale o seu casamento? Vamos ler todos juntos? Diga. Irmãos, alguém já alguma vez você já disse para alguém ou alguém disse para você, não fiz porque não deu tempo? A gente fala essas coisas, sim ou não, irmãos? Você já disse isso para alguém? Alguém já disse isso para você? E você sabia que na maior parte das vezes é uma desculpa? Por que é uma desculpa? Porque para tudo que é importante para nós arrumamos tempo, não é verdade? Será que tem algum casal aqui nessa noite que reconhece que o teu casamento e a tua família é um tesouro que precisa ser preservado? Quantos reconhecem isso? Então, quanto vale o nosso casamento? De início, eu posso arriscar uma primeira resposta: vale todo o nosso investimento. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é um investimento. Agora, eu vou dar uma frase para os irmãos aqui, repita, como é uma palestra, eu estou interagindo com os irmãos, amanhã de manhã também é uma palestra, um simpósio focando a área do ensino. A frase é essa: tudo que não se cultiva, definha e morre. Vamos ser todos juntos? Diga. É uma verdade que eu disse, irmãos? Você se lembra do seu período do namoro, sim ou não? Não que não namore mais agora, casou para namorar, não é verdade? Mas eu digo antes do casamento. É verdade que quem não era romântico virava romântico? Que a gente usava uma criatividade que nem a gente sabia que tinha, sim ou não, irmãos? E tem exemplos aqui. Eu posso ajudar a clarear esse exemplo, para os irmãos verem como é verdade, e eu estou ilustrando que vale todo o nosso investimento. O nosso casamento é a nossa família. Você se lembra quando vocês falavam ao telefone, por exemplo, na época do namoro? Lembra ou não? Vamos pegar só a parte final, a hora de desligar. Como que era? Diga. Ah, tá sabendo, né? Nós sabemos, né? Era uma coisa linda, irmãos. De um lado, um falava assim: desliga você. E do outro lado, o outro dizia o quê? Desliga você primeiro. E ficava meia hora só no desliga você. Não é verdade? Nós fazíamos isso, não fazíamos, irmãos? Irmãos, a coisa era tão grave, tão séria, que os dois ficavam juntos 3 horas, e ia para casa. Chegava em casa, o telefone tocava, e não estava junto. Aí o outro preocupado, a outra atendia: ô meu bem, aconteceu alguma coisa? Olha a resposta, irmãos: não, é que já me deu saudade de ouvir sua voz. Irmão, era muito amor envolvido, não era? Mas sabe o que é que o Espírito Santo está nos dando aqui, irmãos? Nesse ponto da administração, falando sobre esse investimento. Por que era maravilhoso? Porque era a fase da conquista. E na fase da conquista a gente investe. Mas, queridos casais, é uma verdade que quando a conquista acontece, a gente põe o casamento no piloto automático e diz: agora vai sozinho? Muitos de nós fazemos isso, sim ou não, irmãos? Só que tudo que não se cultiva, definha e morre. Tinha investimento e tem que continuar investindo. Irmãos, é bom estar aqui nessa noite? Você louva a Deus pela arrumação, por tudo que foi preparado. Está feliz com tudo isso? Pode glorificar a Deus? Estamos fazendo investimento, irmãos? Só que o jantar acaba daqui a pouco e a vida continua. E nessa vida que continua, o investimento tem que continuar acontecendo. E eu vou trazer a lembrança de algumas coisas que precisamos ser lembrados. Talvez eu diga algumas coisas que você diz assim: eu nunca ouvi isso. Mas talvez eu mais Eliane digamos algumas coisas que você diz: eu já sei disso.
Mas eu e ela, irmãos, voamos em média 100 vezes por ano. 100 vezes. Em todos os voos a comissária diz assim: você já sabe, mas não custa lembrar. Quem voa sabe disso, ouve isso todos os voos. Olha, o que eu vou dizer, vocês já sabem, mas não custa lembrar. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer algumas coisas que nós já sabemos também, mas não custa lembrar, para chamar a atenção. Será que estamos colocando em prática? Agora eu vou dar um exemplo então, a respeito desse ponto que eu estou. Mas eu vou seguir aqui, como disse que eu vou resumir para os irmãos. O outro slide com o título de fontes, por favor. Irmãos, hoje tem o Google. A gente acha o que procura, o que não procura, não é verdade? Informação hoje é muito fácil, sim ou não, irmãos? Agora, os irmãos acreditam que é importante saber a fonte da informação? É importante ou não, irmãos? Dá para ir aceitando tudo, comendo de tudo, irmãos? Não. E se você me dissesse assim: pastor Aguinaldo, o que nós casais que estamos aqui nessa noite, estamos ouvindo e vamos continuar ouvindo, qual é a fonte? Qual é a origem? Então está ali para os irmãos. Tudo que você ouviu o pastor Aguinaldo e a irmã Eliane falar, na área de casais e família, tem essas 3 fontes principais. Vamos ler a número 1, todos juntos? Diga. Olha aqui, irmãos, eu não sei o nome da marca desse microfone, mas uma coisa eu sei: quando alguém compra ele novo, vem um manual junto chamado manual do fabricante, não é verdade? O que o fabricante quer dizer ao nos dar o manual junto? Ele quer dizer o seguinte: ninguém entende mais desse microfone do que a gente. Nós que fizemos. Está aí o manual, e o manual diz qual é a capacidade, a potência, o que dá certo, o que não dá certo, porque o fabricante está dizendo: olha, ninguém na terra entende mais desse aparelho do que nós. Nós é que criamos isso. Eu pergunto aos casais aqui: você acredita que ninguém entende mais de gente do que Deus? Sim ou não, irmãos? Ninguém entende mais de casamento e família do que aquele que instituiu o casamento e a família. E Deus fez igualzinho, irmãos. O que foi que Ele fez? Depois que Ele nos criou, instituiu o casamento e a família, nos deu junto também o que? O manual. Esse é o manual do fabricante. Onde estão os maridos aqui nessa noite? Levante a mão, os maridos. Maridos, quando Deus disser nesse manual: marido, faça isso, pode fazer que vai ser bênção. Mas se Deus disser: marido, fique longe disso, é melhor ficar longe, que vai ser problema para a nossa vida. E assim as esposas, e assim os pais, e assim os filhos. Eu vou trazer a lembrança aos irmãos nessa noite, de alguns princípios que Deus fala aqui neste manual, que devemos trazer a lembrança. Deixa eu dizer um deles aqui nessa noite. Olha aqui, irmãos. Qual é o maior desejo de uma mulher nessa terra? Você pensou cartão de crédito, né? Cartão de crédito é o segundo. O segundo. O maior desejo de uma mulher na terra é ser amada. As irmãs presentes aqui concordam com essa fala? Amém, irmãs? Quem fez isso? O Criador. O Criador fez a mulher com o seu maior desejo de ser amada. Aí sabe o que o Criador faz nesse manual? Olha para mim, para você, marido, e diz assim: marido, ame a sua esposa. Por que o Criador disse: marido, ame a sua esposa? Porque Ele sabe que Ele fez a mulher com esse maior desejo de ser amada. Agora, você saberia dizer qual é o maior desejo de um homem nessa terra? Sabe qual é o maior desejo? Eu vou dizer para você qual é o maior desejo: ser honrado. O maior desejo de um homem nessa terra é ser honrado. Quem fez isso? O Criador. E os irmãos sabem o que está escrito em Efésios 5,33? Marido, ame a sua esposa, e a esposa reverencie o marido. Por que Deus diz para a esposa reverenciar o marido? Porque Deus sabe que o nosso maior desejo como homem é ser honrado. E eu digo aos homens e às mulheres: preste atenção. Eu digo, a honra no trabalho é importante, a honra no ministério é importante, mas a maior honra é a honra dentro de casa. Você pode ter certeza. E foi Deus que fez isso. Vamos ampliar um pouco mais este exemplo. O maior desejo de uma mulher é ser amada. As irmãs que estão aqui,
Concorda que mexe muito com você o que você ouve? Sim ou não, irmãs? Mexe muito com você, mulher, o que você ouve? Sim ou não? E nós homens? A gente não tem grande problema com esse negócio de ouvir, não. Mas nós podemos ter problema com uma outra área. Mexe muito conosco, homens, o que a gente vê. Os homens que estão aqui concordam, amém, irmãos? Mexe muito conosco. Se uma mulher quiser saber o quanto mexe com um homem, o que ele vê, é só analisar o quanto mexe com você, o que você ouve. É a mesma proporção. E foi Deus que fez assim. Para fazer justiça, até que mulher tem problema com ver também, mas é em outra área, bolsa, sapato, vestido, né? E a gente só deve pregar o que tem cura, isso não tem cura. Mulher vai amar bolsa, sapato e vestido até o último dia, amém, irmãs? Quase teve glória agora, não é? Eu e a Eliane ministramos na América com muita frequência, várias vezes no ano. Eu peguei um versículo bíblico e adaptei à América, ficou perfeito, ficou assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Mall lá é o shopping, ficou perfeito o versículo lá, deu certinho. Mas por que eu estou dizendo isso? Se Deus fez a nossa esposa com o maior desejo de ser amada, e ela é afetada pelo que ouve, nós temos uma lição de casa então. A lição de casa envolve duas questões, e eu estou dizendo para nós homens, mas eu vou falar às esposas, e a minha esposa também vai deixar bem equilibrado para os dois aqui. Qual é a nossa lição de casa? Qual a última vez que teve um eu te amo no seu casamento? Deixa eu ampliar um pouco a pergunta. Menos hoje aqui. Porque aqui o ambiente é propício, né? É oportuno. E nós queremos chamar a atenção para o dia a dia. Qual a última vez que teve eu te amo? Hã? É isso aí. E quem planta, colhe, né? Então... E pode interagir assim, não tem problema, é palestra, né? Veja bem, agora, irmãos, a esposa tem desejo de ouvir eu te amo, sim ou não? Mas ela sabe que o marido ama? Sabe, mas precisa? Essa é a questão. Agora, esse amor precisa ser também na prática, não só na palavra. Então veja bem como isso funciona. Pensa nessa cena, atente bem para esse exemplo. E muitos exemplos práticos nós vamos passar. Pensa nessa cena. Acabaram de almoçar, a pia cheia de louça, a esposa levanta e vai para a cozinha e lavar a louça. Alguma coisa de anormal nessa cena, irmãos? Perfeito, normal, não é? Mas e se acontecesse isso? A mesma cena, só que a hora que ela vai para a pia, o marido levanta, vai atrás dela, abraça ela por trás e diz no ouvido dela: pode sair que hoje a louça é por minha conta. Aí você diz assim: pastor Aguinaldo, isso não existe. Isso não existe. E eu digo para você, existe. Porque tudo que você ouviu o pastor Aguinaldo e a irmã Eliane ensinar, a gente pratica. Senão a gente teria vergonha de ensinar o que não vive. Minha testemunha está sentada ali. Aí você diz assim: pastor Aguinaldo, esse negócio de homem na cozinha, depende se esse homem, ele já está resolvido quanto à sua identidade. Os que estão resolvidos, a louça não muda nada na identidade dele. Não é verdade? Ah, pastor Aguinaldo, mas eu não levo jeito para esse negócio. Mas não tem problema. O que o Espírito Santo está nos dando aqui não é marido, lave louça. Não é isso. É, marido, demonstre o seu amor de alguma maneira na prática. Essa que é a grande lição. Porque o amor de uma mulher é retributivo. Quanto mais ela recebe, mais ela devolve. Não é verdade? Então é uma boa oportunidade para eu perguntar para os maridos, e eu vou fazer uma pergunta para as esposas depois. Levante a mão os maridos que têm uma esposa que cozinha bem. Levante a mão, por favor. Teve gente que levantou as duas mãos, vai ter sobremesa, hein, irmão? E eu quero até dar uma ajuda para os maridos aqui, ó. Aqui tem janta hoje, mas a vida continua. Usa de sabedoria, viu? Nessa resposta. Os irmãos foram sinceros, sim ou não? A reflexão que eu quero fazer é essa, e já vou passar para o lado da esposa. Qual é? A reflexão que eu quero fazer é essa aqui. De 100 vezes que ela cozinha, 99 é uma bênção. E uma vez ela erra a mão, qualquer cozinheira pode errar a mão.
a reflexão que eu faço é: por que os 99 acertos a gente não elogia? E o único erro a gente... Por que temos facilidade em criticar e dificuldade em elogiar? Essa que é a reflexão, sendo que elogio é saúde no relacionamento. Os irmãos concordam que uma esposa que de 100 vezes acerta 99, a vez que errou dá até para comer dando glória a Deus, irmão? E não fala nada para não ficar triste? É muito acerto para um erro só, não é verdade? Vamos pegar um lado da esposa e dar um exemplo também, e depois a gente pratica isso. Levante a mão, por favor, as esposas que têm um marido trabalhador, presente aqui. Nem que seja pela fé, levante a mão. Porque a fé funciona também, não funciona? Mas as irmãs foram sinceras, não foram? Claro que foram sinceras. Qual a última vez que você elogiou e incentivou esse seu marido por ele ser esse homem trabalhador? Para a gente deixar bem equilibrado, não é? Sabe por que essa reflexão é importante? Eu vou dizer para os irmãos por que é importante. Na Bíblia só tem 2 tipos de mulher. Quantos tipos, irmãos? 2. A mulher sábia que edifica o lar e a tola que destrói com as próprias. Só tem esses 2 tipos. O retrato da mulher virtuosa está em Provérbios 31, num poema, a partir do verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. E o poema termina dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Agora, onde entra a questão da pergunta que eu fiz, concernente às esposas? Toda esposa vai exercer uma influência sobre o seu marido. Isso é inevitável. Toda mulher vai exercer uma influência sobre seu marido e sobre sua família. Isso não tem como ser diferente. Ela só vai precisar decidir se essa influência vai ser positiva ou negativa. E uma das maneiras da influência ser positiva é essa mulher ser uma incentivadora. Se as mulheres soubessem o poder de influência que tem sobre o seu marido e sua família, e usasse isso com sabedoria... Esposa, eu vou dizer uma palavra de fé que sei que tem endereço certo aqui nessa noite. Não olhe para o seu casamento como está agora. Olhe com os olhos da fé o que Deus ainda pode fazer no meio de tudo isso. Então tem coisa que a gente tem que incentivar porque já está vendo. Mas tem coisa que a gente tem que incentivar porque está vendo com os olhos da fé. Não aconteceu, mas a gente acredita que vai acontecer. Porque quem anda com Deus não anda por vista, anda por fé. Não é verdade? Então... vamos supor, irmãos, que esse trabalho acabasse agora. Não tem mais nada, não vai ter mais conversa nenhuma. A gente vai orar, acabar e jantar. Vamos supor, mas não é assim, ainda tenho mais uns minutos que eu sou sabedor do tempo e respeitador do tempo também, então nós vamos terminar dentro do horário. Mas vamos supor que fosse acabar agora, não tivesse mais nada. Você consegue imaginar o que seriam os casamentos aqui dessa noite? Se acontecesse só isso? Os maridos presentes iam falar no seu coração: eu estava no jantar, o Espírito Santo falou comigo que a minha esposa é afetada pelo que ouve. A partir de hoje eu decido, vai ter elogio todo dia no meu casamento. E cada esposa presente, da mesma maneira, eu estava no jantar, o Espírito Santo falou que só tem 2 tipos de mulher. Eu escolho ser a sábia. E o Espírito Santo disse que uma das características da sábia é ser incentivadora. A partir de hoje vai ter incentivo todo dia no meu casamento e na minha família. Os irmãos acreditam que só essa decisão já produziria uma revolução nos casamentos aqui nessa noite, irmãos? Sim ou não, irmãos? Só isso, se não disséssemos mais nada. Então a grande questão, irmãos, é todos estamos ouvindo a mesma palavra, mas será que todos nós colocaremos em prática da mesma maneira? Essa que é a reflexão que a gente deve fazer. A segunda fonte, leia comigo a segunda fonte, bem forte. Dá para aprender alguma coisinha, irmãos, em 31 anos de casados? Dá para aprender. Então essa é a segunda fonte. E eu tenho alegria em repartir o que nós temos aprendido. Agora veja bem. Tem muitos ditados na sociedade que são bons e alguns que não são aproveitáveis. Eu vou em um que todo solteiro acredita e os casados já estão analisando se acredita ou não. Qual é o ditado? O amor é cego.
todo solteiro acredita nesse ditado. Os casados já estão vendo se acreditam ou não, né? Mas os solteiros acreditam. E eu provo isso para os irmãos. Eu e Eliane palestramos para jovens e adolescentes também, com bastante frequência. Sabe o que acontece? Quando a gente palestra para eles, a gente diz assim: já que vocês ficaram cegos, não fica surdo pelo menos, dá ouvido no que nós estamos tentando ensinar para vocês. Como assim, pastor? Aqui, irmãos, é Aparecida de Goiânia, é isso mesmo? E é claro que aqui os irmãos nunca viram um rapaz que não gosta de trabalhar, não existe isso aqui, né? Só no estado de São Paulo que tem, né? Por aí tem, não tem, irmãos? A moça se interessa. Agora veja o ensino que nós vamos extrair daí, porque eu estou dizendo de solteiros e aqui estão os casados. A moça se interessa por um rapaz que não gosta de trabalhar. Aí a gente diz assim: minha filha, você ficou cega, não fica surda. Escute bem o que eu vou te dizer. Esse camarada não quer nada com trabalho. Você vai casar com ele, você vai ter que trabalhar para manter esse camarada. Olha a resposta da moça, irmãos. É essa aqui. Pastor Aguinaldo e Maliane, fique tranquilo. Quando casar, eu mudo ele. Os solteiros têm ou não têm essa ilusão, irmãos? Todo solteiro tem essa ilusão que quando casar vai mudar o cônjuge. E uma boa parte de nós que estamos aqui tínhamos essa ilusão. A moça também só sabe fazer miojo, nici, tudo, não dá futuro também, não dá. Aí você diz: meu filho, isso não dá futuro. Sabe o que ele responde, pastor Aguinaldo? Tranquilo, preocupa com a gente não. Quando casar eu ponho ela na linha. Ilusão do solteiro. Você sabe o nome da primeira bodas? 1 ano. Bodas de papel. Você encontra esse jovem, primeiro ano de casado. E aí, meu filho, pôs ela na linha? Quero pôr na linha do trem, que eu não aguento mais. Porque ele vai descobrir no primeiro ano de casado que nós já descobrimos que ninguém muda, porque ninguém muda quem não quer ser. Pastor Aguinaldo, mas isso aí é os solteiros, nós já somos casados. Qual é o ensino para nós? O ensino é maravilhoso. Com 31 anos de casado, irmãos, nós já descobrimos que ninguém muda ninguém, mas já descobrimos também que quando a gente muda, nós produzimos mudança no nosso ambiente. Tem gente que passa a vida inteira: Senhor, muda ele, muda ela, quando deveríamos nos abrir para um trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, e na nossa transformação está a transformação do nosso ambiente. Você acredita que o Senhor Jesus faz isso? Amém, irmãos? A terceira fonte, 20 anos de pastorado. Irmãos, quem pastoreou ou pastoreia, prega diferente, ensina diferente, porque a responsabilidade é diferente. Ele sabe o que é a igreja, o amor é diferente, a responsabilidade é diferente. Ele sabe o que está acontecendo no evento, mas o que vai acontecer depois do evento e no dia a dia, na vida daquelas pessoas. Então isso certamente traz uma contribuição bastante grande. Agora, trocando o slide, por favor, nós vamos ter o número 1 nesse próximo slide e o outro número 2. Apenas para dizer o seguinte: nós podemos pegar o público que está aqui nessa noite e dividir em 2 públicos. Quantos públicos, irmãos? Você pode me avaliar? Eu posso te avaliar? O texto da Santa Ceia diz: examine o homem, examine cada casal a si mesmo. O slide 1 e o que vem depois de número 2, mostra-nos os 2 públicos que podem estar presentes nesse jantar, nessa noite. Esse é o primeiro. Qual é o primeiro público? Alguém acredita que pode ter um marido, uma esposa, um casal aqui nesta noite, que atualmente está vivendo uma crise no seu casamento? Os irmãos acreditam que eles podem estar aqui, irmãos? E se eles estão aqui, é bom que eles estejam aqui? É maravilhoso, porque nós não estamos aqui para entretenimento, nós estamos aqui porque há um Deus nesse lugar, que conhece a nossa necessidade e tem a palavra certa, da maneira certa e no momento certo, não é? Então eu quero dar umas poucas palavras a este primeiro público, 2 ensinos pelo menos. Primeiro, o ministério do Senhor Jesus iniciou-se aos 30 anos, não foi isso, irmãos? Batizado aos 30 anos e deu início ao seu ministério. Quanto tempo foi o ministério? 3 anos e meio. Se aqui fosse uma escola bíblica de obreiros agora, eu iria focar essa mensagem para uma outra linha. Qual linha eu iria focar? Que Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Hoje tem gente que quer se preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Não dá certo, não é? Mas não é o nosso foco. E no nosso foco, casamento? Ele realizou muitos milagres, mas teve que ter o primeiro. E ele escolheu fazer o primeiro onde, irmãos? Numa festa de casamento. Por quê, irmãos? Isso é coincidência? Não.
Existe uma mensagem muito clara. Por que Jesus, dos muitos milagres, escolheu realizar o primeiro numa festa de casamento? Ele queria ensinar duas coisas, irmãos. Preste bem atenção esse primeiro público que eu estou me dirigindo nessa noite, sobre esses dois ensinamentos. O primeiro, a mensagem era essa: Ele quer fazer parte do casamento. E eu pergunto aos casais aqui: Jesus tem sido bem-vindo no seu casamento? É bem-vindo na sua casa? Em todos os cômodos da casa? Por que eu estou perguntando isso? Atente bem. Tem coisas que a gente faz dentro de casa que atrai a bênção de Deus. E tem coisas que a gente faz dentro de casa que afasta a presença de Deus. Quantos temos aqui nessa noite que já viveu essa experiência? Alguém foi te visitar, pisou os pés na sala e fez o seguinte comentário: a gente sente uma paz nesse lugar. Quem já viveu essa linda experiência pode glorificar a Deus. Significa que o ambiente na sua casa é diferente. Mas você já entrou em casas, já entrou em estabelecimentos comerciais, que você entra e sente a opressão no ar, um peso. Os ambientes não são iguais. E eu vou dizer para os irmãos, uma das coisas que atrai a bênção de Deus para o nosso lar, que essa geração está perdendo, mas a geração passada era normal. O que é? Culto doméstico. O que é o culto doméstico? 2 horas de culto? Não. 5 minutos que um casal tira para fazer uma oração junto. E eu digo aos irmãos, família que ora unida, permanece unida. Agora atente para esse ensinamento desafiador, irmãos. Nós temos casais aqui nessa noite. Os casais têm uma intimidade física natural por serem marido e mulher? Sim ou não, irmãos? Nada de anormal, são marido e mulher. Serão 2 uma só? Mas os irmãos são capazes de acreditar que pode ter casal aqui nessa noite? Que se eu pedisse para ficar em pé, um de frente para o outro, e fazer uma oração junto, tem casais que teriam vontade de fazer um buraco no chão e desaparecer de vergonha? Sim ou não, irmãos? Porque tem uma intimidade física, mas não tem uma intimidade o quê? Não tem uma intimidade o quê? Espiritual, porque nunca orou junto. Agora atente para o desafio que eu quero deixar. Minha responsabilidade é lançar o desafio, e o casal vê o que ele vai fazer com esse desafio. Uma vez o Senhor Jesus disse assim: se 2 de vós, quaisquer discípulos, orar ao Pai acerca de qualquer coisa, será feito pelo Pai que está no céu. 2 discípulos quaisquer. Eu pergunto aos irmãos, reflito com os irmãos, se 2 discípulos quaisquer orando junto, tem um poder tão grande, você imagina quando esses 2 orando juntos são marido e... Que poder que existe no casal que ora junto. Você acredita nessa palavra nessa noite? Amém? Esse amém é comprometedor, não é? Esse amém, entre outras coisas, você está querendo dizer, Deus está falando comigo, e eu preciso tomar uma providência em relação ao que Deus está falando. Segunda coisa sobre esse milagre em Caná da Galileia. Nós tivemos o ano passado, eu mais minha esposa lá, e lá renovamos os nossos votos de casamento, as bodas de pérola, e voltando agora de Aparecida de Goiânia, nós estamos indo para a Alemanha, e da Alemanha para Israel, mais uma temporada lá, 9 dias, querendo Deus. E um dos lugares que nós vamos renovar os votos dos casamentos dos participantes é em Caná da Galileia. E qual foi o milagre que aconteceu lá? O milagre foi a transformação da água em vinho. Atente para isso, irmãos. Por que Jesus escolheu realizar o primeiro milagre, o milagre da transformação? Porque a transformação ainda é o maior de todos os milagres. Aí você diz, pastor Aguinaldo, o que essa mensagem tem a ver nesse jantar de casais para o primeiro público? Tem a ver essa boa notícia. Qual é? O Jesus que transformou lá, continua transformando até os dias de hoje. Pode ser que nesse jantar não mude tudo, mas pode ser que a partir de hoje comece um processo de transformação nesse relacionamento. Quantos aqui acreditam nessa palavra nessa noite? Agora tem uma coisa aqui, a gente tem que conversar antes de trocar de slide, é o que está em azul. Vamos dizer todos juntos? Diga. O que nós precisamos conversar aqui? Isto aqui, irmãos. Levante a mão agora, por favor. Quem esse ano de 2019 foi provado pelo menos uma vez? Levante a mão, quantos foram provados pelo menos uma vez? Tem gente que levantou as 2 mãos, e só não levantou os pés junto porque não dá, porque haja prova, não é isso, irmãos?
E eu sei que os irmãos estão sendo sinceros, e prova existe. Mas e se eu disser para os irmãos que a maior parte do que chamamos de prova não é prova, é o quê, irmãos? Acontece que todo problema que a gente vive, toda turbulência, tempestade, vendaval, tudo a gente chama de prova, mas a maior parte, ainda que prova exista, a maior parte é consequência. Vamos provar isso? Há maridos matando a esposa com o mau uso da língua, irmãos? Sim ou não? E esposa matando o marido? E pais matando filhos? Eu vou dar um exemplo, os irmãos já viram isso acontecer? Um pai ou uma mãe olha para um filho e diz assim: você não vai dar em nada? Os irmãos sabiam que isso acontece? O tempo passa, o filho não dá em nada, ele bate no peito e diz assim: não falei que não ia dar em nada? Se falou, tem que pedir perdão, porque até pais ímpios são autoridades sobre os filhos por ser pais. Por que eu estou dizendo isso? Para exemplificar a consequência, porque Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com a língua a gente produz vida ou produz morte. Onde entra a consequência? A gente fala o que não deveria ter, aí vem a gente diz o que para o irmão, para a irmã? Ora por mim que eu estou numa, não é prova, era só não ter falado o que falou. Vamos aplicar isso ao casamento? Os irmãos sabem, a maior parte dos vendavais que já vivemos até hoje, no casamento, ou podemos viver daqui para frente, os irmãos sabem consequência do que é? Eu vou dizer para os irmãos do que é. De algo que estamos fazendo e temos que parar de fazer, porque está trazendo, ou algo que não estamos fazendo e temos que começar a fazer. Todos compreenderam isso? Algo que estamos fazendo, crítica destrutiva, tem que parar porque ela está destruindo. Troca por o quê? Elogio, o elogio vai trazer benefício na relação, não é? Algo que estamos fazendo e temos que parar de fazer, e algo que não estamos fazendo e temos que começar a fazer. Eu dei o exemplo do período do namoro, não dei? Vamos transformar esse exemplo numa forma teológica agora? Há mais de 20 anos eu ministro os idiomas originais da Bíblia, o hebraico bíblico, o grego, o Novo Testamento. Quem nos acompanha no canal EBD sabe disso. Vamos pegar um exemplo do hebraico, Salmo 119. Os irmãos já leram, não é verdade? Mas alguém já observou que antes do verso 1 tem uma palavrinha lá, Aleph? Já viu essa palavrinha lá? Aleph. Aí tem 8 versículos e tem a palavra Beit. Tem mais 8 versículos, Gimel. Os irmãos já viram isso, não é? Levante a mão, por favor, quem não sabe o que são essas palavrinhas. Levante a mão. Quem ficar com a mão abaixada, eu vou perguntar para você. Então, esse ensino enriquece a nossa ministração e dá para dar o exemplo. São as letras do alfabeto hebraico, é o nosso A, B, C, D, F, G, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, né? É como se o salmista, no poema, porque salmo é livro poético, escrito em forma de poesia. É como se no poema do Salmo 119, ele dissesse assim: com Aleph escrevo. E aí vem 8 versículos que no original começa com a letra Aleph. A gente não vê no português, só dá para ver no original. Todos entenderam o que aconteceu ali? Qual o nome disso? Acróstico. Acróstico. Casais de namorados já fizeram isso? Talvez sem saber que chama acróstico. Pegou o nome do amado, da amada, com A escrevo. Namorados já fizeram isso, irmãos? Sim. Pode ter casais aqui que já fizeram isso, estão presentes aqui? Vamos montar um rapidinho aqui. Diga lá, com A escrevo. Olha que lindo, nem foi ensaiado, irmão, olha que bonito. A gente sabe fazer o negócio, não sabe? Olha que bonito. Com B escrevo o quê? Como é que é? E teve um aí que disse beijo. Misericórdia, irmãos. Porque se no B está no beijo, é melhor parar no B. Eu pensei que com B os irmãos iam falar benignidade. Mas não tem problema, está valendo o beijo, é um jantar de casais, não é? Depois de 10 anos de casado, qual letra chegou agora? C. Os dois estão conversando e o cônjuge vindo ali. E aí alguém perguntou, quem está vindo ali? Resposta, minha cruz. Obrigado. Ou não acontece isso, irmãos? Acontece, mas com C poderia ser o quê? Carinho, o que mais? Por que cruz? Eu digo para os irmãos, por quê?
porque tudo que não se cultiva definha aí e morre. Não é verdade? Então, irmãos, marido, pense numa coisa que você admira muito na sua esposa. Não fala não, só pensa. Esposa, pensa numa coisa que você admira muito no seu marido. Não fala não, só pensa. Já conseguiu achar alguma coisa digna de elogio, sim ou não? Então vou beber um pouquinho de água agora. Troca esse elogio, só vocês dois, o que você pensou. Só vocês dois. Tem gente querendo me elogiar, né, que está olhando para cá, né? Aí é vocês dois, os que estão com o seu cônjuge aí junto. Porque tem alguns que estão na luta aí, né? É sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Investimento. Porque tudo que não se cultiva definha e morre. Qual a última vez que vocês dois viajaram juntos, só vocês, para investir no relacionamento? É algo que nós devemos refletir. Segundo público, irmãos, ele está aqui nessa noite também. Qual é? Vamos trocar o slide para o número 2? Aqui está o segundo público, que está presente aqui também. Quantos presentes aqui já tem um casamento abençoado? O seu lar já é uma antessala do céu e você pode levantar a mão glorificando ao Senhor. Já pode ir embora, né, irmãos? Não? Você não acabou de testificar que seu casamento é uma bênção? O seu lar é uma antessala do céu? Você já pode ir embora, sim ou não? Não, por quê? Porque o segundo slide, o número 2, vai dizer o seguinte: nenhum casamento é tão bom que não possa ser. Então você não vai embora porque você diz, eu vou ficar, porque eu vou ouvir alguma coisa que se eu colocar em prática, vai fazer com que aquilo que já é bom, seja ainda melhor. Vamos seguir então? Pode pular uns 5 slides, eu vou te falando, pode pular. Como eu preciso dosar o tempo aqui, irmãos, pode pular todos esses slides. Esse também. Segurar nesse aí, por favor. Ali, eu alistei, não, o outro, que tem, esse aí, por favor. Os casais têm muitos desafios nos dias de hoje. Eu alistei quanto para os irmãos ali? 4, porque entendo ser os 4 principais. Deixa eu trazer um resumo para os irmãos. Hoje nós vamos concluir na introdução. Quem sabe outras oportunidades a gente aprofunda tudo isso, porque o assunto é muito bom, muito rico e tem muita coisa para ser dita. Lembrando que os irmãos têm toda a oportunidade de fazer perguntas à vontade, num papel, sem necessidade de se identificar. O importante é tirar a dúvida, esclarecer, não é? Depois desse comentário, desse slide, se houver perguntas, nós vamos pegar essas perguntas e estar respondendo aqui se houver. Depois desse slide aqui, porque eu sou sabedor que depois tem o jantar. Irmãos, daqui a pouco tem jantar, amém, irmãos? O da comida sempre sai mais forte, o amém, né? Mas essa comida aqui é boa também, importante, sim ou não, irmãos? Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui estão os 4 principais desafios de um casal. Vamos ler o número 1 todos juntos, eu trago um breve comentário de cada um. Número 1, diga. Nós vivemos a era da comunicação. Os irmãos sabem por que Eva foi criada? Não foi para a procriação em primeiro lugar. Sabe para o que foi? Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eva foi criada primeiramente para resolver um problema de solidão. E há casais que moram debaixo do mesmo teto e se sentem sós? Sim ou não, irmãos? Há pais que moram junto dos seus filhos debaixo do mesmo teto, mas se sentem sós? Porque não existe o quê? Eu vou dar uma frase aqui para os irmãos, queria que os irmãos guardassem essa frase. Qual é a frase? A tecnologia nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está. Vamos dizer todos juntos, tentar dizer juntos? Diga. A gente fala com o mundo inteiro hoje, irmãos. Só não conversa mais dentro de casa. Eu e Eliane está em restaurante toda semana em algum lugar do mundo. Sabe o que a gente observa em muitos lugares, irmãos? Casal saiu para jantar, está na nossa mesa ao lado e
Ele está onde, irmãos? E ela? Mas não saiu para jantar? Conectado com os que estão longe e desconectado com os que estão perto. O WhatsApp é do diabo, certo, irmãos? Não é não? Mas o Facebook é? Não, mas qual é a questão? Deus é criador, e o homem foi criado à sua imagem e semelhança, também cria coisas. Essas coisas não são boas nem más em si mesmas, mas o uso que se faz. O WhatsApp pode ser muito útil na vida de alguém, irmãos? Pode destruir um casamento? E tem destruído, mas o problema não é o aplicativo, o problema é o uso que se faz. E o que eu estou chamando a atenção ao falar sobre comunicação, é que precisamos usar as diversas tecnologias com sabedoria. E usar com sabedoria significa dosar o tempo e não viver para isso, ser senhor disso e não servo disso, não é? Outra cautela, cuidado com conversinhas em redes sociais, quem é casado. É importante isso, sim ou não, irmãos? Por quê? Porque um abismo chama outro. Eu vou exemplificar isso. Nós temos um canal no YouTube, como alguns aqui. Quantos aqui presentes conhecem o canal EBD? Levante a mão. Temos muitas pessoas aqui que conhecem. 253 mil inscritos. Os irmãos não têm a ideia, a quantidade de WhatsApp que nós recebemos por dia, porque nós divulgamos um WhatsApp público ali, não é? Diariamente vem um comentário assim. Uma esposa escreve assim: Pastor Aguinaldo, nós sabemos que o pastor e a esposa trabalham com casais, tudo. Eu estou com um problema no meu casamento. O pastor poderia me dar uma palavra, uma orientação? Irmãos, quantas esposas dessa eu respondi até o dia de hoje? Diga aí o que você imagina. Nenhuma. Aí você diz assim, mas o pastor é muito mal educado. Coloca um WhatsApp público e não dá atenção para o povo? Não, é que eu direciono ela a minha. Por quê? Eu estou mal intencionado? A pessoa que está do outro lado provavelmente está mal intencionada? Provavelmente não. Mas você concorda que uma mulher que está com problema no casamento é uma mulher fragilizada? É uma mulher carente? É uma presa fácil? É tudo isso aí e muito mais. E tudo que essa mulher do outro lado lá está querendo é o que ela não tem em casa, um homem que lhe dê. Aí eu vou dar atenção para essa mulher sem intenção nenhuma. Ela pode confundir as coisas, sim ou não, irmãos? Eu estou dando só um exemplo, mas você é maduro e madura e sabe disso, que você pode aplicar esse princípio em tudo, não é? Ela pode confundir as coisas. Então, irmãos, vamos ajudar nós homens nessa vigilância, porque o Deus que mandou orar também mandou o quê? Vigiar. Quem foi o homem mais forte fisicamente da Bíblia? Diga, irmãos. Qual foi o problema dele? Mulher, é mesmo? E o mais sábio da Bíblia, quem foi? Qual foi o problema? É mesmo? E o mais santo da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, qual foi o problema? E eu e você, que não somos nem o mais forte, nem o mais sábio, nem o mais santo, qual é a vigilância que nós temos que exercer? Irmãos, o Deus que mandou orar também mandou comunicação. Uma última coisa, que eu preciso concluir o resumo, e lembrando que se houver perguntas, depois desse slide, faça chegar às nossas mãos as perguntas, e nós vamos responder biblicamente todas elas, e não nos espantamos com nenhuma pergunta que possa vir, porque nesses mais de 20 anos palestrando, já respondemos de tudo que você pode imaginar, que poderia vir. Então não nos surpreende, né? Pode, sem acanhamento, perguntar. O que você não pode é ir embora com alguma dúvida nessa noite, e dizer, fiquei com dúvida em algo. Não, porque você teve a oportunidade de perguntar, não é? Uma última coisa sobre a comunicação. Os irmãos sabem qual é o salmo que ficou conhecido como Salmo da Família? 128. Os irmãos sabem que no verso 3, sobre comunicação, diz assim: a tua mulher será como árvore frutífera. Alguém se lembra se é à frente ou atrás da casa? Porque é a posição original, far-lhe-ei uma ajudadora, adjutora, que está agora a comunicação. E os seus filhos como plantas de oliveira ao redor aonde estão os filhos da família abençoada do Salmo 128 na hora das refeições? Ao redor aonde estão os filhos hoje? Responda, irmãos, na hora das refeições. Responda onde estão hoje, irmãos. Computador, no celular, no quarto, na sala,
Então eu tenho mais uma pergunta a fazer aos irmãos. Aonde estão os pais deles? Aonde, irmãos? Nos mesmos lugares. Porque nós estamos fazendo discípulos dentro de casa. Não é verdade? Estamos fazendo discípulos dentro de casa. Aí fora, irmãos, a conversa é assim: faço o que eu mando, não faço o que eu? Aí fora, e aqui dentro, como é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos o exemplo. E falando de pais, Provérbios 22:6 não diz assim: ensina a criança o caminho, mas diz: instrui a criança o quê? No caminho. E é diferente o e no? Instruir o caminho é dizer, vai por ali. Mas instruir no caminho é dizer, pode me seguir, eu sou exemplo, o modelo, o caminho é esse. Nós estamos fazendo discípulos dentro de casa. Segundo desafio, diga, mas diga bem forte. O que é isso? Você sabe qual é a primeira causa de separação no Brasil? Infidelidade conjugal. Segunda, dívidas. Terceira, vícios. Quarta, incompatibilidade de gênio. Por ordem são essas 4. Temperamento tem a ver com essa questão da incompatibilidade de gênio. Um olha para o outro e diz assim, não dá para viver com você não, seu gênio é muito forte, você é muito difícil. Eu vou dar uma revelação aqui para os irmãos de olho aberto agora, receba aí. A pessoa que está sentada do seu lado, não é fácil viver com ela. Espera aí, antes de você dar um glória, deixa eu completar o raciocínio. Ela pensa a mesma coisa a seu respeito. Mesma coisa. Nós somos difíceis em áreas diferentes, irmãos. Não é verdade? Então, temperamento. Tudo que eu estou dizendo aos irmãos numa palavra introdutória, que o slide ali é a introdução e é ali que nós vamos fechar, nós podemos tratar em palestras separadas só os temas todos separados. E nós temos um só sobre temperamentos. Irmãos, tem gente aqui nessa noite que se eu dissesse assim, vem aqui por favor e faça uma leitura para mim aqui por favor, tem gente aí que viria aqui com a maior tranquilidade? Onde que é para ler, pastor? Leria, não tem problema com público, não tem problema com microfone, não tem problema com timidez. Tem gente aqui assim nessa noite, sim ou não? Não tenho dúvida. Mas irmãos, acredito que há pessoas aqui que se eu fizesse a mesma proposta, te apontasse, você teria vontade de fazer um buraco no chão e desaparecer de vergonha? Essas pessoas estão aqui também nessa noite? E o que é isso tudo? Temperamento. Temperamento é o que dá o tempero, por isso o temperamento. Os irmãos sabem quantos temperamentos são? 4. 2 extrovertidos e 2 introvertidos. Esse estudo é muito lindo, porque ajuda a nos entender, a entender a pessoa com a qual nós nos casamos, a nós obreiros ajuda a entender a colocar as pessoas certas nos lugares certos, não é? Muito bem, mas eu vou para o terceiro e concluir no quarto com os irmãos, que eu não quero extrapolar o tempo. Mas vamos ler juntos o terceiro, bem forte, diga. Aparecida de Goiânia não tem gente endividado, né, irmãos? Tem não? Por aí tem. Mas eu pergunto aos irmãos o seguinte, se a área financeira estiver com problema, mexe com o casamento, irmãos? Mexe muito ou mexe pouco? Muito. Os irmãos querem saber quanto é o muito? A segunda causa de separação no Brasil são as dívidas. Agora atente para esse resumo que eu quero trazer aos irmãos. Você continua concentrado aqui, amém? Preste atenção nisso. Eu disse que tem prova, mas também tem? A maior parte das pessoas que se endividam, os irmãos acham que é prova ou consequência? É consequência. E consequência do quê? De uma falta de controle do orçamento doméstico. De colocar no papel. Eu provo isso para os irmãos. Levante a mão quem tem carro aqui, quem tem um automóvel, um transporte. Levante a mão, todos que têm um transporte. Pode abaixar a mão. Segunda e última pergunta. Dos que levantaram a mão, levante a mão agora quem sabe quanto gasta de combustível por mês até os centavos. O que aconteceu agora? E eu falei isso para envergonhar alguém? Claro que não. Eu falei isso para mostrar o seguinte. Se você colocasse no papel, você poderia ficar surpreso com quanto você gasta de combustível por mês? Sim ou não?
E se colocasse as outras contas no papel? Ficaria surpreso também. Porque quem está endividado, irmãos, tem que fazer uma de duas coisas: ou aumentar as entradas, ou cortar as saídas. Que dia é hoje da semana? Diga, irmãos. Segunda-feira você chega no seu trabalho assim: meu chefe, preciso falar com você. Pois não. Eu estava sábado na palestra e o palestrante disse que quem está endividado, que é meu caso, uma das maneiras de solucionar é aumentar as entradas. Por favor, me dê um aumento. Os irmãos acham que vai funcionar esse negócio, irmãos? É melhor para o plano B, né? Que é o plano A, cortar os... Como você corta os gastos se não sabe quais? Porque não coloca no... Essa que é a questão. Quem está aqui nessa noite e já controla o orçamento doméstico, prossiga. Mas quem não controla tem a responsabilidade de se posicionar em relação a esse ensino. Pastor Aguinaldo, controlo como? Planilha Excel, para quem entende de informática. Já tem as fórmulas tudo pronto, só alimentar. Pastor, não entendo disso. Sulfite, caderneta, não tem problema. O negócio é marcar o que entra e marcar o que sai. Eu vou dar um exemplo aos irmãos do prova e consequência. Pastores são chamados para orar em empresas de vez em quando, não é? Por parte do empresário. E eu vou com uma certa frequência. Uma vez o empresário disse assim: pastor Aguinaldo, dá para o pastor ir orar na minha empresa? Falei, isso, questão de combinar dia e horário, eu vou com alegria. Aí eu disse assim: é algum problema específico? Olha a resposta do empresário: pastor Aguinaldo, tem um demônio agindo lá. Aí eu disse assim: se tem um demônio agindo lá, a gente tem que ir logo. Porque demônio é para ser expulso em nome de Jesus, não é isso, irmãos? Como eu tenho formação na área da administração, dentre as formações de nível superior que Deus tem me permitido ter, obrigado. Então, eu vou fazendo algumas perguntas técnicas e outras muito básicas. Das básicas, o empresário foi me mostrando a fábrica, e eu disse assim: como vocês controlam a contabilidade aqui, o que entra, o que sai? Olha a resposta do empresário. E esse é o princípio para a gente extrair para esse terceiro desafio. Eu vou concluir no quarto ali. Ele disse assim: o pastor está falando daquela coisa burocrática, de papelada? Eu falei, contabilidade. Ah, pastor Aguinaldo, eu não gosto desse negócio não, eu sou uma pessoa prática, não gosto desse negócio de papelada, de contabilidade não. Eu falei, você pode não gostar, mas você tem que colocar alguém perto de você que entenda da área para te ajudar. Ah não, pastor Aguinaldo, aqui o negócio vai acontecendo. Eu disse, como que vai acontecendo? Você não sabe nem os centavos, como entra, e o que entra, o que sai? Não. Olha o que eu fiz, irmãos, chão de fábrica, no pátio. Eu disse, companheiro, vamos orar? Ele disse, aqui agora, pastor? Eu disse, claro, já sei que demônio age aqui. Aí ele disse, o pastor já teve o discernimento? Eu falei, claro, o demônio da desorganização. Vocês são muito desorganizados, por isso que Deus não abençoa isso. Porque, queridos casais, há uma bênção da parte de Deus em coisas organizadas. Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Sabe o que nós temos em 1 Coríntios 14, 40? Faça-se tudo com decência e ordem. Há coisas que não prosperam por causa da desorganização. Então, eu vou contar um testemunho para os irmãos, bem rapidinho, e terminar com o quarto desafio, para que junto nós glorifiquemos a Deus, dentro do que eu acabei de falar, e mostrando a base bíblica. Eu tenho tido a oportunidade de palestrar em universidades sobre ciência e fé e empresas na área financeira. Uma vez, e a gente vai vivendo cada experiência, irmãos, em palestras ao longo dos anos. Eu vou falar uma fora e volto para essa aqui. Eu e Eliane estava ensinando jovens a conseguir um futuro cônjuge, de acordo com os princípios da palavra de Deus. E eu disse para os meninos e para as meninas não valorizarem em primeiro lugar a beleza física, porque o tempo vai judiar disso, não vai, irmãos? Hoje estica daqui, estica dali, arranca de um lugar, cola no outro, mas ninguém vence o tempo, não é? E eu terminei com essa frase, porque a beleza não dura para... O garoto levantou a mão e disse, pastor Aguinaldo, eu posso falar? Eu disse, pois não, meu filho, diga. Ele disse, mas a feiura dura. Isso aí é palestrar para jovem, não é? Eu não sei se ele estava certo ou não, né? Mas sobre o assunto financeiro, atente aqui. Numa universidade, palestrando numa universidade, um garoto levantou a mão e para zombar, quem conhece o ambiente universitário sabe que é um ambiente de ateísmo, de zombaria das coisas de Deus. E para zombar, ele disse assim, ô pastor, eu posso falar uma coisa?
Jamais se imaginaria o que viria dali, né? Pois não, meu filho, o que você quer dizer? Pastor, eu queria falar que o seu Jesus era tão pobre, que quando morreu, nem uma sepultura tinha, tiveram que emprestar uma para ele, não foi não, pastor? Todo mundo caiu na risada, a zombaria estava funcionando perfeitamente, e respondeu o que para isso aí, irmãos? Mas a resposta veio, na hora, e sabe qual foi a resposta? Garoto, não foi questão de dinheiro, você que acha que foi, é que tudo que Jesus ensinava, ele praticava, e eu estou linkando isso com o desafio financeiro. Aí disse assim, garoto, quando palestramos para casais e falamos na área financeira, nós citamos um texto bíblico, cuja referência é Lucas 14, 28, aonde o Senhor Jesus vai dizer, qual o homem que quer edificar uma torre, que não assenta a fazer as contas, para ver se tem como começar e terminar esse projeto, para não acontecer de começar e não ter como acabar. Os irmãos entenderam o versículo, amém, irmãos? Sabe o que o garoto disse? Pastor, não tem resposta, está enrolando, né? O que isso tem a ver com o que eu falei? Não, você que não entendeu, garoto. Disse que Jesus o que ensinava, praticava. Ele não disse que tem que sentar e colocar no papel, e está dizendo que ele não comprou sepultura por causa de dinheiro? Então, entenda bem o que aconteceu. Quando ele viu que a partir desse mundo, ele foi fazer o que ele ensinou, tem que sentar e pôr no papel. Então ele sentou e foi colocar no papel e começou a analisar. Eu compro ou não compro uma sepultura? Aí ele analisou tudo direitinho e disse, não vou investir nesse negócio não, afinal de contas só vou usar por 3 dias, porque no terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. Quantos glorificam o Cristo vivo aqui nesta noite? Glória ao nome do Senhor. O último desafio, vamos ler todos juntos, concluímos aqui? Diga. Eu vou dizer algumas coisas aqui, nisto, e responder essas perguntas que chegaram aqui. Primeira pergunta, esposa pagar a conta, qual a sua opinião? A outra, o que fazer quando quero conversar e ele não quer resolver problemas? Estou lendo as perguntas, tá? Mas eu vou responder todas. Obrigado. Aí tem aqui o seguinte, quem paga as contas, o homem ou a mulher? Aí tem outra aqui. Filhos no casamento indo dormir na mesma cama do casal, o que fazer? Inclusive nós tratamos muitos casos já assim, né? Como lidar com o estresse? Mas em Goiás não tem gente estressada? E tem mais aqui. Quando muda o modelo de fazer sexo, ficou chique esse negócio aqui. Interessante isso aqui, ó. Modelo de fazer sexo, que beleza. Tem problemas ou deve aceitar por amar muito a companheira? Bom, depois vou responder se eu entendi o que foi colocado, tá? Meu casamento é perfeito, graças a Deus. Meu marido é muito trabalhador, trabalha tanto que quase não saímos para fazer passeio em família. Ele precisa trabalhar menos? Muito bem, vamos falar. Eu vou responder todas essas perguntas aqui, viu? Então as perguntas que vieram, ainda que de uma maneira resumida, eu vou responder aos irmãos. E vou ficar estritamente nas perguntas que vieram, estritamente, né? Isso que nós devemos fazer até para dosar o tempo. Mas vem cada coisa, irmãos. Deixa eu dar um exemplo antes de... O que eu vou dizer já é para adentrar nesse assunto. Às vezes vem uma pergunta assim, você acredita que vem esse tipo de coisa? Pastor Aguinaldo, quantas vezes é ideal por semana? Os irmãos acreditam que vem um negócio desse, irmão? Em relação à atividade sexual. Sabe como eu respondo essa pergunta? Cada casal encontra o seu ritmo. É uma boa resposta, irmãos? Só que tem que haver um ritmo. Agora, cada casal encontra o seu. Porque para os solteiros, a gente diz que sexo antes do casamento é pecado. Tem que continuar falando isso, irmãos? Mas aqui só tem casado, o que a gente vai falar? Que falta de sexo depois do casamento também é pecado. Não é? Biblicamente é, porque 1 Coríntios 7, 3 diz, o marido pague a mulher, e a mulher pague ao... E quem não paga está o quê, irmãos? E quem disse isso? É palestrante, professor? Não, é a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa forte para os irmãos, a gente vive muitas coisas viajando nesse mundo todo, sobre essa questão do marido pague e a mulher pague. A Eliane vai se lembrar desse caso que eu vou dizer. Nós estávamos num estado aí,
eram 3 dias de ministrações. Em um dos períodos veio um casal, pastor Aguinaldo, podemos tomar o tempo de vocês rapidinho? Pois não, se a gente puder ajudar. O casal sentou e a esposa começou a fazer algumas queixas do marido. E eu e Eliane nunca tomamos partido de um só. Jamais fazemos isso. Ouvimos as duas partes e tentamos conciliar. Porque quem ouve só uma parte, irmãos, pode cometer injustiça, viu? Porque quem traz como lhe é conveniente. Quando você ouve um só, parece que esse é a melhor pessoa da terra e outra a pior pessoa da terra. É importante sempre ouvir os e nunca tomar partido, mesmo quando ouvir os dois, porque daqui a pouco eles fazem as pazes e fica contra você, viu? A esposa fez umas queixas. Olha o que o marido disse. O marido disse assim: pastor Aguinaldo, queria interromper para dizer o seguinte: eu não sei do que ela está reclamando, pastor. Eu sou o melhor amigo dela. Essa foi a fala. Eu sou o melhor amigo dela. Sabe o que a esposa disse? Pastor Aguinaldo, eu preciso dizer, realmente ele é o meu melhor amigo mesmo, mas eu preciso é de um homem. A esposa disse isso. E ela está errada? Não, porque a Bíblia diz, pague, e quem não paga está devendo. Então, os problemas estão aí, e são muito importantes, né, de serem tratados. E quando eu dei esse exemplo, irmãos, desse tipo de pergunta, eu estava no Mato Grosso do Sul, ministrando, Eliane se lembra também, sobre essa questão de quantidade de vezes. Eu vivi uma experiência interessante. Veio uma pessoa, eu palestrei 1h30 e respondi meia hora de perguntas, ou seja, o trabalho já estava feito. Veio um irmão no púlpito, geralmente eu não fico embaraçado nas situações não, mas essa aí eu fiquei, mas é muito raro acontecer. Ele veio para mim no púlpito, pastor Aguinaldo, eu queria falar uma coisa para o pastor. Eu falei, pois não, meu filho, o que você quer falar? Queria falar para o pastor que lá em casa é todo dia. Eu fiquei pensando, para que ele veio me falar isso? Eu já palestrei 1h30, respondi meia hora de pergunta. O que eu tenho de ver com isso? Mas de repente me bateu uma inspiração. Eu olhei para ele, sabe o que eu disse para ele? Eu disse assim, vai nessa tua força. Foi uma boa palavra, não foi? Mas aonde entra o Mato Grosso do Sul? Eu fui almoçar com o pastor presidente, muito amigo nosso de quase uns 30 anos, e surgiu esse assunto. E aí eu comentei esse fato cômico que aconteceu. Sabe o que ele me disse, o pastor presidente? Ele disse assim, pastor Aguinaldo, a gente te conhece há muitos anos. Sabe que o pastor é muito educado, muito polido, não entristece as pessoas, mede as palavras. Isso é você, que eu te conheço. Eu faria diferente nessa situação. Eu falei, é mesmo, meu amigo? O que você diria para ele? Pastor Aguinaldo, eu olharia bem nos olhos dele e falaria assim, mentiroso. Eu acho que ele tem até razão, né? O quarto desafio é o desafio da sexualidade. O sexo, da maneira que saiu das mãos do Criador, existe por 3 razões. Quantas razões, irmãos? Número 1, procriação. Vamos ser todos juntos? O Criador disse, frutificai, multiplicai e enchei a... Quantos são pais aqui nessa noite? Levante a mão, quantos são pais? Olha o cumprimento do mandamento aí, ó. Inclusive alguns pensaram que era para encher a terra sozinho, não era sozinho. Mas eu não vou tratar dessa questão não. Segunda razão do sexo, recreação. Vamos dizer todos juntos? O que é recreação? Prazer mútuo do casal, prazer dos dois. E terceiro, unidade. Diga. Serão 2 uma só carne. Agora, não vou prolongar aqui, vou priorizar a questão das perguntas para a gente concluir. Mas há muitos a ser ensinado aí, e desse muito quero destacar apenas isto com os irmãos. Falamos sobre comunicação hoje, alguma coisa rápida, sim ou não, irmãos? Mas a mulher e o homem comunicam-se de maneira igual? Porque Deus os fez de maneira diferente. Vou dar um único exemplo dentro dessa área. Para um homem, nada afeta nada. Para uma mulher, tudo afeta tudo. Não é verdade o que estou dizendo? Os casados aqui já pegaram sua esposa lembrando de algo que aconteceu ontem, não foi? O mês passado, no tempo de Abraão. Não é verdade? Porque para a mulher tudo afeta e para o homem nada afeta nada. E essa área pode sofrer alguma coisa dentro dessa questão? Pode, porque a relação sexual para o homem, ele desestressa através da relação sexual. Quanto mais estressado ele tiver, melhor é. Mas a mulher não desestressa assim, a mulher desestressa falando.
E pode dar uma confusão tremenda, não pode? E eu digo para os irmãos num exemplo que isso é uma realidade. Atente aqui, irmãos. Um casal acabou de sepultar uma ente querida da esposa. Chegaram em casa e entraram no quarto para trocar de roupa. Alguma coisa de anormal nessa cena, irmãos? Marido e... Mas o homem é afetado pelo quê? Vê, a esposa começou a trocar de roupa e o nosso companheiro ali se empolgou. Algum problema? É a esposa dele. Só que ele se empolgou tanto que quis dar o bote. Partiu para cima fica muito forte, né? Mas sem problema nenhum, é a esposa dele, não é? Olha a resposta dela, no meio das risadas, da parte cômica, o princípio está ficando. E qual é o princípio? Olha o que essa esposa disse, empurrou ele e disse, você está doido? Olha a conversa, acabamos de sepultar tal pessoa. O que ela está dizendo? Que emocionalmente, ela ainda está ligada àquele acontecimento. E as mulheres são assim? Sim ou não? Em tudo, e nós homens, não. Na atividade sexual, sabe o que é importante para nós homens? Durante. E o que é importante para a mulher? Antes, durante e depois. E é Deus que fez assim. Então o sexo para a mulher começa logo cedo na maneira de despedir para ir trabalhar, já está contando. Já está valendo. E quem planta, colhe. Não é verdade? Eu estou exagerando ou isso é uma verdade, irmãos? A grande questão não é se nós sabemos, a questão é, nós damos atenção a isso? Aí sabe qual foi a resposta desse nosso companheiro? Cabeça de homem, irmãos, eu e você. Ele olhou para ela e disse assim, mas quem morreu foi ela, eu continuo vivo, a vida continua. Cabeça do homem. Então se a gente não der atenção a essas questões, agora a última fala do muito que poderia ser dito para a gente concluir com as perguntas. Isso é tão importante, que eu posso usar exemplo de animais na preleção, sim ou não, irmãos? A Bíblia usa, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, renovarão como as águias. A Bíblia usa exemplo de animais. Então, pensa nessa cena. O marido acorda primeiro e vai chamar a esposa. E ele diz algo assim, acorda seu bicho preguiça. Aí você diz, pastor, isso aí não acontece, acontece pior. Não é? Chega na hora do almoço, a pia cheia de louça, tudo. Você não vai lavar a louça não, sua porca? Atente bem, irmãos. De manhã ela é o quê? Na hora do almoço ela é o quê? Mas chega à noite, e à noite o bicho muda. Ele vai para a cama primeiro e a conversa é essa. Você não vai vir para a cama não, minha pombinha? Só que a pombinha era o que de manhã? E na hora do almoço? Não será pombinha nunca. A não ser no fingimento. Porque para a mulher tudo afeta. É exagero ou é verdade isso que acontece, irmãos? Você pega isso e aplica. Esposas, o que eu estou dizendo é uma verdade para você? Então, nós maridos temos que ficar espertos com isso aqui. Mas pensa se a cena fosse assim. Mesma cena. Ele acorda primeiro, vai chamar ela. Acorda, minha princesa. Começou bem ou não começou, irmãos? Chega na hora do almoço, é aquela cena da cozinha. Abraça ela por trás, pode sair que hoje a louça é por minha conta. Aí você diz, pastor Aguinaldo, vai chegar à noite também? Vai. O bicho vai mudar também? Vai. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que à noite a pombinha já está até com a asa aberta. É melhor parar aqui, né, irmãos? Vamos seguir, né? É um jantar de casais, não é? Estão casais aqui. Como lidar com o estresse? Concluo aqui com as perguntas para a gente fechar. Lembrando que amanhã, querendo Deus, de manhã, nós vamos ter um trabalho muito importante aqui também, concernente à área do ensino. Tenho certeza que para a glória de Deus será bastante edificante para todos os participantes, concluindo a noite com o culto da família, né? Como lidar com o estresse? Irmãos, eu vou dar a fórmula, a solução, o que procuro praticar, mesmo não existindo perfeição, mas o esforço para colocar em prática os princípios da palavra de Deus. O que eu vou dizer não é nenhuma revelação, é o óbvio, mas um óbvio que a gente não pratica. Eu vou dizer para os irmãos, do muito que poderia falar sobre o estresse, a principal causa do estresse, a principal, das muitas, que o tempo não permite desenvolver todo o tema, mas eu tenho nos slides uma palestra todinha, intitulada Depressão e Ansiedade. Eu tenho a palestra completa e ministro dentro dessa área. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Conseguiu captar isso?
Muito bem, eu vou usar só a questão da ansiedade, que é a questão do estresse. Sabe qual é o principal motivo de estresse, irmãos? Sabe como chama esse momento que nós estamos aqui agora? Presente. Por quê? Porque é isso que ele é um presente de Deus. Você louva a Deus por esse presente que nós estamos vivendo aqui? Só que uma boa parcela de nós nunca desfruta desse presente, porque ou está preso ao passado, ou ansioso, ansiosa quanto ao futuro, e nunca desfruta do presente de Deus. Os irmãos sabem qual é o maior motivo, não único, de estresse na vida de alguém? É trazer para o dia de hoje lutas que ainda não aconteceram e só Deus sabe se vai acontecer, por causa de uma palavrinha que funciona assim: pré-ocupação. Os irmãos entenderam essa palavra? Pré-ocupação, se ocupar antes do... Então, a melhor solução para essa questão aqui é essa que eu vou dizer aqui agora: a cruz é de cada dia, não é? O pão nosso é de cada, o maná era para cada... Só a gente que não aprende a viver um dia de cada vez. Irmãos, para a gente lutar o que precisa lutar hoje, tem graça de Deus para a gente lutar. Para decidir o que precisa decidir hoje, tem sabedoria para decidir. Mas não é a vontade de Deus que a gente traga lutas que ainda não aconteceram, e só Deus sabe se vai acontecer. Eu vou dar uma estatística fiel para os irmãos agora. Se essa estatística mexer com você, vai mexer com o teu comportamento daqui para frente. Qual é? 70% das coisas que nos preocupam nunca vão acontecer. Pode acreditar nisso, irmãos. De 100 coisas que você se preocupa, 70 nunca vão acontecer. E a gente fica enchendo a mente disso. Como é que vai ser? Os irmãos querem que eu prove tudo isso? Eu tenho que já passar para a próxima pergunta, mas poderia ficar horas aqui falando com os irmãos desse assunto. Os irmãos querem que eu prove isso? Levante a mão, por favor, quem viveu já essa experiência. Você tinha algo para resolver 1 mês, 2 meses, 3 meses para frente. Ficou sem dormir, ficou sem comer ou comendo demais, preocupado, preocupada, ansioso, ansiosa. Chegou o dia de resolver. Foi tudo diferente do jeito que você pensava. Aí você disse assim: sofri de graça. Quem já viveu essa experiência? Levante a mão. Olha aqui, irmãos, as testemunhas. Agora você sabe o que é triste? Da outra vez a gente faz tudo de novo. Parece que a gente não aprende a viver um dia de cada vez. Eu queria dar para essa pessoa que fez essa pergunta, extensiva a todos os demais, Mateus 6,34. Assim diz o Senhor: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém, meus irmãos? Filhos no casamento indo dormir na mesma cama do casal, o que fazer? Olha, Eliane, ela se lembra disso. Você falar nesse assunto? Quer responder? Ela não usou aqui a palavra, irmãos, por causa da questão do dosar o tempo. E você não viu, porque eu que estou aqui de frente para ela me deu o sinal ali para eu seguir, que ela não falaria não, para a gente dosar o tempo. Mas quem sabe em outra oportunidade, ela é uma mulher de Deus, uma bênção, conselhos sábios, preciosos, e sempre deixa o gostinho de quero mais, né? E responde as perguntas junto comigo, e palestramos também, juntos também. Quem sabe em outra oportunidade os irmãos terão o prazer de ouvi-la, a não ser que ela queira dizer alguma coisa, né? Então, nós vamos falar a respeito dessa questão. A questão, irmãos, cada caso é um caso. Eu vou trazer uma palavra geral e não especificamente desse caso, porque para trazer desse caso especificamente, eu tenho que conhecer o que está acontecendo neste caso. Mas, falando de uma maneira geral, cada coisa no seu devido lugar. Eu não vejo com bons olhos essa questão de colocar para dormir juntos. Deve ser respeitada a faixa etária, obviamente. É um bebê, que faixa etária, que eu não sou sabedor, mas como eu estou numa palavra geral, eu não vejo isso com bons olhos. Já vi trazer muitos transtornos. Um dos motivos que isso pode acontecer é a mãe, principalmente, ceder ao filho por causa de priorizar mais o filho do que o marido. Eu vou ficar só nesse ponto dos muitos que eu poderia abordar. Todos entenderam essa questão de priorizar? Biblicamente, qual é a prioridade do marido? É a esposa. Eu vou dizer algo muito forte aqui aos irmãos. E cabe a nós, obreiros principalmente, porque a nossa família é nosso primeiro ministério. Atente bem, irmãos. Nenhum lugar da Bíblia você encontra um versículo assim: ame a noiva de Cristo. Não existe.
Mas sabe como é o versículo? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Entende o que é a prioridade? Agora, trazendo para o lado da mulher, uma boa parte de esposas prioriza os filhos. E a prioridade de uma mulher cristã é o seu. Sabe por quê? Porque começa com 2, termina com 2. Os filhos a gente cria para os outros. Ah, pastor, prova para mim, prova agora. Levante a mão aqui os pais que têm filhas solteiras, por favor. Levante a mão os pais que têm filhas solteiras. Olha quantos aqui, uma palavra para você. É uma questão de tempo, vai vir um lá e pegar. Você quase repreendeu agora, não foi não? Só que não adianta repreender, um dia você foi lá e pegou. Então a prioridade bíblica de uma esposa cristã é o marido, mas muitas mulheres priorizam os. Aí sabe o que vai acontecer? Os filhos vão bater asas, os filhos vão voar. E quando essa mulher que só priorizou os filhos forem embora, vai criar um vazio. Ela vai olhar para o marido e dizer, o que a gente faz agora? Porque não vivia bem antes, porque não aplicava esse princípio. Eu e Eliane temos quantos anos de casado, irmãos? Quantas filhas? As duas já são casadas, nós estamos vivendo a melhor, todas as fases foram boas, mas a melhor fase da nossa vida. Por quê? O sentimento missão cumprida, são casadas com homens de Deus, vamos viajar, fazer a obra de Deus, curtir mais um ao outro, mas porque sempre priorizamos mais um ao outro. Agora, a prioridade dos pais são os filhos. Eu vou provar isso aí que eu acabei de dizer para os irmãos de uma forma didática. Fique com uma mão na frente da outra se você desejar, ninguém é obrigado a fazer nada aqui, mas se quiser, é aula, né? Fique com uma mão de frente com a outra. Eu vou mostrar para os irmãos, agora nesse exemplo, por que a aliança é usada no quarto dedo. Levante a mão quem não sabe por que a aliança é usada no quarto dedo. Levante a mão. Deixa eu ver quem está com a mão abaixada que eu vou perguntar para você. Veja bem, vou mostrar para os irmãos por quê. Estou falando dos filhos, não é? Se você pegar o dedo médio, esse dedo, ó, médio, e você dobrar os 2 para dentro e colar os 5 dedos, entendeu? As duas mãos, uma de frente para a outra, o dedo médio, coloca para dentro e encosta os 5 dedos, o médio dobrado e os outros não dobrado. Segure aí, abra o polegar, você consegue abrir o polegar? Sim ou não? Abra o indicador, você consegue abrir ou não? Abra o dedinho, abriu ou não? Abra o dedo da aliança. Abre aí, irmãos. Ninguém conseguiu abrir? Então vou dizer para você por que não. Olha aqui, polegar são os pais, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Indicador são os filhos batem asas e voam. O dedinho são amigos, amigos vêm, amigos vão. O da aliança ninguém abre, por quê? Porque na ótica do Criador, qual é? Permanecerão juntos até que a morte os... Quantos entendem essa mensagem nessa noite? Quem paga as contas, o homem ou a mulher? Quem tiver dinheiro. Mas tem uma outra pergunta aqui semelhante, então deixa eu colocar as duas juntas. Esposa pagar a conta, qual a sua opinião? Ó, eu li as duas porque eu vou responder as duas numa única pergunta, né? Então, só para lembrar, esposa pagar a conta, qual a sua opinião? E quem paga as contas, o homem ou a mulher? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Meu dinheiro ou nosso dinheiro? Responda. Pense no seu casamento, a pergunta é essa, meu dinheiro ou nosso? Essa é a primeira coisa a ser estabelecida. Não existe mais meu depois que casa, é nosso. Não existe mais eu, é nós. Se é bênção, respinga nos dois, e se é problema, respinga nos dois. Não vejo com bons olhos esposa não saber quanto ganha o marido, marido não saber quanto ganha a esposa. Não vejo isso com bons olhos. Um casamento que tem uma boa comunicação, isso não vai acontecer. Não vejo com bons olhos marido não saber senha de esposa, esposa saber senha do marido. Eu mais a Eliane, nós temos o Facebook junto, Aguinaldo Beth e Eliane Beth, 2 perfis. Mas não é só por isso não. Meu celular ela pega a hora que quiser, e eu pego o celular dela a hora que quiser, e é tudo às claras. Sabe por quê, irmãos? Tudo que é de Deus é na luz, nada é na escuridão. Tudo que é de Deus é na luz. Qualquer coisa que precisa acobertar, Deus não está nesse negócio. Porque tudo com Deus é na luz, não é? Então, sobre a área financeira, a esposa pagar a conta, qual a sua opinião? Bom, já está respondido, não é meu, é
nosso. Então, um casal sábio vai juntar os seus recursos. Por exemplo, tem caso que mulher ganha mais que o homem? Vamos supor que ela ganha 3.000 e ele ganha 2. Sabe o que um casal que não tem comunicação e não tem sabedoria fala? Fala assim, ele ganha 2 e ela ganha 3. Sabe um casal que é seguro e tem sabedoria fala? Ganhamos 5. Entendeu esse comentário, irmãos? Porque junta tudo. E os dois devem administrar com sabedoria. Quem paga as contas, o homem ou a mulher? Tudo é dos dois e tudo os dois que pagam. Se só o homem trabalha, ele é o provedor, não tem nada de anormal, ele deve ser o provedor, porque antes de Deus dar uma esposa para Adão, deu 5 coisas para ele. Atente aqui, irmãos. Antes de Deus dar uma esposa para Adão, deu quantas coisas para ele? Sabe o que a Eliane diz para as meninas solteiras? Não se envolva com um rapaz que não tem essas 5 coisas. É um bom estudo, sim ou não, irmãos? Os irmãos querem saber quais são as 5 coisas? Não perca os próximos capítulos. Não é o nosso assunto aqui, é o assunto que nós falamos com solteiros, não é? Mas para não ficar tanto na curiosidade, uma delas é o trabalho, não é? Então, se só o homem trabalha, o recurso que entra é só o dele. Esse recurso é que vai ser usado para pagar as contas. Se os dois trabalham e o casal é seguro, é sábio, junta os recursos e esses recursos vão ser tratados com sabedoria nas despesas daquela família. A última coisa que eu quero dizer aqui, que é importantíssima. Tem casamento que o homem é mais organizado, que o homem tem mais facilidade de controlar as finanças, sim ou não, irmãos? Nesse casamento, quem deve controlar as finanças? O homem. Agora, outra pergunta. Tem casamento que a mulher é mais segura, que ela tem uma facilidade maior de administração, de controle financeiro? Tem também ou não, irmãos? Nesse caso, quem deve controlar as finanças? A mulher. Então, ela passou a ser o cabeça no casamento, certo, irmãos? Não, ela é casada com um homem tão sábio e seguro, que ele não vê problema nenhum. Sabe o que ele vê? Ele vê, nós somos parceiros. Deus me deu algumas coisas, talentos, e deu alguns à minha esposa. Essa área, Deus deu para ela. Então, ela controla isso, e quem ganha são os dois. Os irmãos compreenderam? É o suficiente para este tempo, não é? O que fazer quando quero conversar e ele não quer resolver problemas? Muito simples, nenhum homem quer. O homem tem que se esforçar, porque a mulher, isso é natural. Você já viu algum homem na terra dizer para a esposa, meu bem, senta aqui, vamos discutir a relação? Irmão, se ele falar, tem alguma coisa esquisita aí. Não é do homem isso aí. Tem coisa que é característica da mulher, tem coisa que é característica do homem. Os irmãos querem mais exemplo para clarear e mostrar que é uma verdade? Vou dizer para os irmãos, homem não gosta de pedir informação. Graças a Deus que tem o GPS agora. Porque antes de ter o GPS, a gente começava a andar em círculos, e a esposa dizia assim, muito cautelosamente, meu bem, não é melhor parar e pedir informação? E a gente muito macho, muito homem, fica tranquilo, eu sei onde eu estou indo. Perdido, irmão. Coisa de homem. Homem não gosta de ir ao médico, fazer exame periódico. Vai por insistência da esposa ou porque está morrendo, não é, irmãos? Aí as esposas estão rindo, né? Mas tem o lado seu também. Vou dar um exemplo, homens, para a gente ficar bem equilibrado aqui, né? Você vai fazer uma viagem de carro, vai dirigir 200 quilômetros. Os 200 quilômetros ela vai do lado. Se o GPS está ligado, ela repete o que o GPS diz. O GPS diz, a 1 quilômetro vai virar à direita. Ela, 1 quilômetro vai virar à direita. Se não tem GPS, ela mesmo já é o GPS. Não é? Nós homens vivemos isso, sim ou não? Ó, lombada, semáforo, vai virar, tal, 200 quilômetros, irmão. Maridos, olha aqui, ó, elas não estão escutando não, só os maridos. Eu vou te dar a fórmula para vencer isso aí. Porque às vezes isso aí é muito estressante, não é? Eu vou dar a fórmula para você vencer. A fórmula para você vencer é você fazer o seguinte. Quando ela estiver na cozinha, ela vai fritar um ovo, por exemplo. Você cola do lado dela e começa assim. Vira agora. Agora desvira. Agora põe o sal. E vai falando, irmão, vai falando. Vai chegar uma hora, ela vai falar assim, ei, eu sei fritar ovo. Aí você fala, eu também sei dirigir. E fica, entendeu? É fácil resolver as questões.
Então, dentro dessa pergunta, o homem que vai sentar e ouvir a esposa e conversar, precisa se esforçar para isso, porque não é da natureza masculina. Então qual é a palavra? Esposa, tenha paciência e use de sabedoria para conquistar o seu marido para essa área. Nós maridos, vamos nos esforçar, porque ao saber que é importante para nossa esposa ser ouvida, e a Eliane não falou hoje, mas ela sempre na fala dela, ela dá esse exemplo das queixas das mulheres para com ela, que as mulheres dizem para a Eliane, posso usar a sua fala? Né? As mulheres dizem para ela o seguinte: irmã Eliane, ele ouve todo mundo no trabalho, ele ouve todo mundo na igreja, ele só não me ouve em casa. É uma queixa frequente, né, das esposas. Então, marido, vamos nos esforçar, é importante para as nossas esposas serem ouvidas, né? Não está na nossa natureza, mas quem ama, irmãos, procura agradar a pessoa amada, não é? E uma das maneiras de agradar a esposa é ouvi-la. As duas últimas perguntas e concluímos. Meu casamento é perfeito, graças a Deus. Meu marido é muito trabalhador. Trabalha tanto que quase não saímos para passear em família. Ele precisa trabalhar menos? Olha, o que eu vou te dizer, e tudo que eu respondo, eu não respondo em cima do muro. Eu respondo com muita convicção e com a prova bíblica, portanto é bastante segura, que é o que fazemos nas videoaulas do canal EBD. Você pode usar 100% do que é falado ali, porque é 100% bíblico, né? Pode funcionar em qualquer lugar da terra. Sobre essa questão, a fala é essa aqui, atente aqui. O Deus que mandou trabalhar, também mandou? O Deus que mandou descansar, também mandou? A Bíblia é um livro de princípios. Quem fere o princípio será ferido pelo princípio. Então atente aqui. Tem gente que só trabalha, sim ou não, irmãos? Domingo a domingo, sol a sol, não para nunca. Existe isso? Essa pessoa está pecando, sim ou não, irmãos? Está pecando, porque o Deus que mandou trabalhar também mandou descansar. Não é verdade? Qual é o preço que essa pessoa vai pagar? Eu não estou desejando isso para ninguém, apenas ensinando com fidelidade a palavra. 2 preços eu vou destacar. Um na família, porque quem só trabalha será ausente na família. E essa ausência vai fazer falta? Está aqui uma pergunta de alguém que está sentindo falta, não é? Segundo preço, na saúde, porque a vida, irmãos, é constituída de anos de semeadura e anos de colheita. Tem gente que acaba com a saúde para juntar e acumular, e quando chega a fase da vida de desfrutar, não tem mais saúde para desfrutar, e às vezes tem que vender tudo, e às vezes é tarde demais. É verdade o que estou dizendo? Porque pecou contra esse princípio. Então, o outro lado, tem gente, irmãos, que só descansa. É o outro extremo. Eu não estou me referindo àquela pessoa que perdeu o trabalho, qualquer um, pode acontecer, mas está orando a Deus, batendo na porta, enviando currículo. Não estou dizendo quem gosta do negócio. Quem acorda às 5, os irmãos entenderam? 5 para meio-dia. E a primeira fala do dia é: o que tem para comer? E aí come, fica meio pesado, vai tirar um cochilo. Aí o sábio vem e diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. E isso é porque era o sábio. Paulo era mais radical. Sabe o que Paulo falou aos Tessalonicenses? Quem não quiser trabalhar, que também não coma. Vai ficar um preguiçoso fervoroso em jejum, né? Paulo que disse isso. Sabe qual é o preço que o preguiçoso vai pagar? 2. 1, a pobreza, porque Deus não abençoa quem leva a vida de braço cruzado. Não é? Deus disse para Josué: onde colocar a planta do teu? Que é o mesmo que dizer o seguinte: o quê? Fica só sentado, meu filho, para ver se tem conquista. Tem que caminhar, tem que avançar. E o outro preço é algum vício, porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Ficar sem fazer nada, irmão, vai ter um vício aí, você pode ter certeza. Sabe qual foi a maior tragédia na vida de Davi? Ela começa assim: no tempo dos reis irem à guerra, Davi passeava no terraço do palácio. No tempo dos reis, Davi era o quê, irmãos? Rei. No tempo dos reis iria à guerra. Se tivesse na guerra, não acontecia aquilo que aconteceu. Aconteceu por causa da ociosidade. Entende? Os irmãos entenderam isso? Amém? Então, qual é a resposta a essa pergunta que foi feita? Trabalhar é bênção, trabalho não é maldição, foi dado antes da queda, mas tem hora de trabalhar e tem hora de descansar. Tem hora de suar,
mas tem hora de passear com a família, tem hora de viajar. É só deixar cada coisa no seu devido. Última pergunta. Quando muda o modelo de fazer sexo, o que será que a pessoa quis dizer com modelo de fazer sexo? Tem problemas ou deve aceitar por amar a companheira? Os irmãos entenderam nessa pergunta também que modelo tem a ver com posição? Os irmãos entenderam isso ou não? Pastores podem nos ajudar aqui. Entendeu assim, né? Modelo. Vocês mulheres acham isso? E nós homens, cabeça de homem, a gente já pensou, né? Então a gente junta os dois, né? Oi? Pastor Ismael, mas pode falar desse assunto aqui? Pode? Então tá bom. Nós chegamos num consenso nessa mesa aqui, da liderança geral aqui, então eu estou coberto, né? Eu estou coberto. Muito bem. Duas coisas podem estar envolvidas aqui. Uma coisa que pode estar envolvida aqui tem a ver com posições, e outra vez com o tipo de sexo, por exemplo, sexo oral, sexo anal, né? Os irmãos entenderam também que é essas coisas que devem estar envolvidas aqui? Bom, se são essas coisas, vamos dar mais leve para mais não tão leve. A mais leve, questão de posição. Eu já respondi muitas vezes, pergunta que veio mais específica. Pastor, a Bíblia fala alguma coisa de posição para o ato sexual? Eu respondo sempre assim, só cuidado para não quebrar o pescoço, essas coisas tudo. Acho que é uma boa resposta, não é uma boa resposta, irmãos? Porque os mais jovens, eles querem até plantar bananeira, e eu digo para ele, plante mesmo, que vai chegar uma hora que não dá mais para plantar bananeira, né? É uma boa resposta, não é, irmãos? Então está respondido. Por quê? Tem a ver com o quê? Com tipo físico, tem a ver com uma série de coisas, então tem que cada casal arrumar a sua solução aí, né? Existe o tradicional, geralmente o tradicional e natural é o que mais satisfaz, porque tudo que é natural satisfaz, e tudo que é contrário à natureza não satisfaz. Mas não há impedimento bíblico nenhum quanto a essa questão de posição, tudo, porque tem que se levar outras coisas em consideração também, né? Está claro isso para os irmãos? Restou-nos as outras duas coisas, né? Sexo oral e sexo anal, que deve ser o que está envolvido, né? Dentro da pergunta aqui, dentro do que os irmãos falaram. Bom, primeiro vamos explicar o que é cada coisa, para não deixar nenhuma dúvida. Sexo oral quer dizer de hora em hora, certo, irmãos? Não é isso aí, não? Bom. Então deve ser outra coisa, né? Os irmãos sabiam que nós não deveríamos separar o sexo? Sexo isso, sexo aquilo? Sexo é sexo. Às vezes se separa para fins didáticos, que é o que está acontecendo aqui. Então, para de uma forma didática, dar uma explicação, uma orientação de acordo com a palavra de Deus, didaticamente, mas nós não deveríamos fazer essa separação, por quê? Atividade sexual, sexo é sexo. Bom, mas como se separou para fins didáticos, vamos lá. Sexo oral, não é segundo um especialista, não é segundo um professor, não é segundo um teólogo, essas coisas têm o seu valor, irmãos, mas toda a igreja da terra deveria ser uma igreja bereana. Ouve e vê se isso bate com a palavra. Se não bater com a palavra, pode ter vindo do famoso que for. Entre o famoso e a palavra, querida igreja, fique sempre com a palavra de Deus. Então, sobre sexo oral, a resposta é essa. Eu leio a Bíblia toda, irmãos, constantemente. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia toda. Eu amo a palavra de Deus. Leio nos originais, leio nas diversas traduções, estou no aeroporto, estou em conexão, eu estou lendo a palavra. Eu posso dizer com segurança aos irmãos aqui nessa noite, tranquilamente, que não existe um versículo na Bíblia que apoie ou proíba o sexo oral. Não tem nenhum versículo que apoie e nenhum que proíba. O que tem é forçada de barra na interpretação. Então alguém pega um versículo em Cantares, aqui está falando isso, mas nem sempre está falando isso. A pessoa que está dando uma forçada ali, não é? Eu entendo que quando a Bíblia não dá uma orientação clara e específica, isso significa que quem toma a decisão é quem, irmãos? O casal. Os irmãos entenderam esse comentário?
Segure aí, irmãos, que eu vou completar, que eu não quero que fique com dúvida nenhuma. Eu estou trazendo com essa resposta um incentivo aos casais aqui nessa noite à prática do sexo oral? Sim ou não, irmãos? Não estou fazendo isso, e jamais faria isso, mas estou respondendo com fidelidade o que diz a palavra de Deus. Ela não aprova nem proíbe, é o casal que decide quanto a essa prática. A maior parte dos casais cristãos, você acredita que vai entrar por essa prática? Qual a tua opinião, sim ou não? Não, porque como atendo muita gente, converso com muita gente, eu posso dizer para você com segurança que estatisticamente a maior parte dos casais cristãos não vão entrar por essa prática. Por quê? Por eles entenderem que na anatomia do corpo, Deus já deu uma mensagem, não precisa nem pregar, nem escrever, é só olhar para o corpo. Eu vou exemplificar isso. Quantos ouvidos, irmãos? Quantas bocas? O que Deus está dizendo? Ouça mais e fale menos. É só olhar a anatomia do corpo, já fica claro o que é para quê, não é? Então, os genitais foram feitos um para o outro. Não tem que fazer um curso pós-graduação para entender isso aí. É o natural. Então, a maior parte dos casais vão entender o que é para quê e não vão entrar nessa prática. Se um casal de comum acordo entender que para eles, sem problema, eles não respondem por um pastor, por um professor, irmãos. Ninguém está aqui falando de sexo respondendo pergunta, dizendo o que você deve fazer em quatro paredes. Quem decide isso é o casal. Agora, irmãos, ainda existem homens de Deus. E um homem de Deus, quando faz uso da palavra, ajuda a clarear o entendimento para que as pessoas se posicionem em relação ao que está sendo ensinado. É isso que está acontecendo aqui. Então, se um casal de comum acordo e em boa consciência para com Deus não vê problema no seu leito quanto a essa prática, pronto, esse casal também já tomou a decisão. Todos entenderam até aqui? Amém, irmãos? Agora a última coisa para eu responder do sexo anal. Não, sexo anal não vai dar tempo não, está muito tarde, tem que passar para o jantar, certo, irmãos? Melhor deixar para lá, não é não, irmão? A última coisa sobre o sexo oral. Atente que é importante isso aqui para a resposta ficar completa. O que é? Nunca um cônjuge vai forçar o outro a uma prática que para o outro ele não aprecia, porque quem ama, respeita. Todos entenderam essa fala agora, irmãos? Quando o casal está de comum acordo naquilo que não fere princípios da palavra, sem problema, já resolveram. Mas se um casal não está de comum acordo porque um quer, mas isso fere o outro, o que quer abre mão disso, porque para o outro entre isso e respeitar o seu cônjuge que ele ama, vale mais. Todos compreenderam esse ensino, irmãos? Então ninguém deve forçar a barra com o outro. Agora, sexo anal é a última coisa e a gente conclui. Sobre sexo anal, aí você diz assim, pastor Aguinaldo, vamos então orar para terminar, porque o sexo anal é a mesma resposta, não é? Não é. O sexo anal é outra resposta. É fácil provar pelas Sagradas Escrituras que Deus abomina essa prática. Que Deus não aprova essa prática. Que silêncio que está aqui, irmãos. Atente bem. Poderíamos ir para Levítico, mas aí alguém se levantaria e dizia, pastor, isso é Antigo Testamento. Bom, então nós vamos para Romanos. Romanos 1, 26 e 27. Sabe o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que há coisas que se faz que é natural, e há coisas que se faz que é contrário à natureza. A prática do sexo anal é contrária à natureza. Atente bem. Se eu estivesse entrando para um campo da medicina agora com os irmãos, eu não sou médico, mas conheço bem o assunto, porque palestro isso e converso com profissionais de todas as áreas. Os médicos iriam falar dos malefícios que isso pode trazer dentro da questão da saúde. E olha, irmão, se eu fosse desenvolver o que médicos já me falaram, a coisa é tremenda. Mas eu vou ficar com a parte teológica, a parte que nós estamos aqui respondendo. Tudo começou com um jardim, sim ou não, irmãos? Deus plantou um jardim no Éden. Sabe o que significa Éden? Lugar de delícias. Isto é Éden. Então vamos usar esse exemplo.
O corpo do homem não pertence a ele, mas à sua esposa. A da esposa não pertence a ela, mas ao seu marido. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7. É Bíblia, não é? Então vamos colocar assim: Deus plantou na mulher um jardim e disse para o homem: filho, desfrute desse jardim. Esse jardim tem tudo o que você precisa. Não vai faltar nada. É lícito, é legítimo, é para isso. Só que o Criador construiu perto do jardim uma fossa. E tem gente que prefere brincar na fossa. Forte, né, irmãos? Se você esquecer tudo que foi falado nessa noite, essa você não esquece de jeito nenhum. Não tenho dúvida. Mas é para ser forte mesmo, para impactar. Meus irmãos, a prática do sexo anal, no meu entendimento, pelo que eu enxergo na palavra, não é uma prática que o Criador aprova. Todos compreenderam a minha resposta? Não fico em cima do muro em nada. Mas pode ser que tenha um marido aí, ou uma esposa, esse pastor é das antigas, nada a ver, pastor, que mundo que o pastor está vivendo, nada a ver. Ótimo, você não responde para mim, vocês respondem diante de Deus. O que eu entendo é que Hebreus 13:4 diz assim: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Leito é cama, mácula é mancha. A cama do casal cristão é em atividade e é sem mancha. Então é isso que eu acredito. Concluo dizendo o seguinte: tem ensinadores que ensinam diferente do que eu estou dizendo, irmãos? Tem ensinadores que ensinam que dentro de quatro paredes vale tudo? Sim ou não, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Mas eu não sou esse ensinador. Eu acredito que Ananias e Safira também eram muito unidos, concordavam plenamente, eram tão unidos que disseram: vamos mentir junto, mas porque mentiu junto, morreram juntos. Então eu tenho entendimento, casal tem que concordar em tudo, mas naquilo que Deus aprova, e há coisas que Deus não aprovam. Agora, se alguém tem um entendimento diferente, eu respeito esse entendimento, e não é para mim que o casal precisa responder. Amém, meus irmãos? Você vai falar? Bom, ela vai então dizer algo aqui, e depois nós vamos orar já, mas preste atenção, pelo menos então vão ter a oportunidade de ouvir algo aqui da irmã Helena do Muito que ela poderia falar. Vai vir aqui? Não, aqui, amor, dá. Sem dizer, irmãos, primeira paz do Senhor para todo mundo. Sem dizer, irmãos, que os médicos condenam isso veementemente, mas não é o homem que está lá para enfrentar o médico, é a mulher. E todos os médicos dizem as bactérias que pega-se no homem e na mulher, porque já está dentro dela, o homem pega, só que aí prolifera, porque daí vai contaminando, vai multiplicar, enfim, você já entendeu o que eu quero dizer. O amor não fere. O amor não busca os seus interesses. E casamento, irmãos, é feito de gentilezas, não de práticas que machucam, porque nós aconselhamos uma irmã de idade, e ela chorando disse que o marido fazia chantagem com ela. Porque muito homem crente fazendo chantagem com a esposa, dizendo: eu busco na rua o que você não me dá. E a coitadinha da irmã, lembra que o amor não fere? Ela se submete para não perder o marido. As práticas que as prostitutas fazem. A sua esposa é um tesouro que Deus te deu, não uma prostituta, meu querido. Preserve-a para que você viva mais tempo com ela. É ela que cuida de você. E essa irmã chorando dizia que ele fazia essa chantagem com ela. Ao longo do tempo, de tanto tempo que se fazia isso, todo mundo aqui, estamos falando para a gente adulta, se abriu totalmente a mulher, porque é isso que acontece. E ela, quando ia ao banheiro, ela com vergonha dizia que saía 6 centímetros do intestino grosso. Porque não tinha as pregas que o Senhor deu para nós, mulheres. Não tinha as pregas para segurar o intestino grosso mais. Então, toda vez que ela ia no banheiro, descia tudo. 6 centímetros, irmãos. Sabe o que é isso?
Você imagina essa irmã de idade, quando ia no médico, o que ela ouvia? Porque os médicos, quando é um médico cristão, releva um pouco, né? Mede um pouquinho as palavras. Mas quando é médico que não é cristão, ele xinga as mulheres. A gente já ouviu isso. Ele fala, você não tem vergonha? É assim que ele trata as mulheres. Então, marido, não exponha a sua esposa. O amor não fere. Amém? Ele quer que eu fale uma frase que o Espírito Santo me deu, então eu vou deixar a frase. Casais fortes, famílias fortes. Quando as famílias são fortes, é porque tem um casal forte. Aqui, com certeza, em Aparecida de Goiânia, tem uma família tradicional que não seja crente, mas que todo crente e não crente conhece, não deve ter? Que todo mundo conhece? Começou com 2. Foi um casal forte que fez essa família forte. Quando as famílias são fortes, as igrejas são fortes. Porque as igrejas são feitas de pais, filhos, marido e esposa, famílias. E quando a igreja é forte, o Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé nesse momento? Queria perguntar para os casais aqui, no dia do seu casamento, Deus estava presente? Tinha testemunhas? Deus está presente aqui hoje? Tem testemunhas? Então nós gostaríamos de concluir nessa noite, realizando algo aqui, muito rápido, mas muito significativo. Peço que os casais fiquem de frente um para o outro, por favor, para este momento de oração. Os casais, leve esse momento com muita solenidade. Um dia, todos os casais que estão aqui, ou a maior parte, tiveram perante um ministro do Evangelho e fizeram seus votos do casamento. Nós estamos concluindo o jantar de casais. Valeu a pena ter estado aqui nessa noite, irmãos? Você leva para casa alguma coisa que faz diferença no seu casamento, amém? Vamos concluir com uma renovação desses votos. Para isso eu peço que o marido olhe bem nos olhos da sua amada agora. Leve esse momento com muita solenidade. E eu peço que os maridos repitam agora assim comigo. Minha amada, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, quero renovar contigo nossa aliança de amor conjugal. Prometo ser fiel a você em todos os momentos de nossas vidas. Prometo ser um homem de valor, agindo sempre com dignidade e justiça, buscando o aperfeiçoamento de caráter e atenção para com as suas necessidades. E para isso, empenho aqui o meu voto, a minha palavra e a minha honra, com a ajuda de Deus. Amém. Pode beijar a noiva. Oi? Vai. Que momento especial. Continue de frente um para o outro, por favor. Vamos conduzir a renovação dos votos por parte da esposa agora. Esposa, olhe bem nos olhos do seu esposo. E repita assim comigo. Meu amado, por minha vez, diante de Deus e dessas pessoas aqui presentes, eu prometo a você o melhor do meu amor e a minha fidelidade. Estarei ao seu lado, quer nos momentos bons e também nos momentos mais difíceis. Meus olhos e meu coração serão exclusivamente teus. Prometo também devotar-te todo o meu respeito e minha admiração. E para isso, empenho aqui a minha palavra, a minha dignidade, na força e no poder de Deus. Amém. Pode beijar o noivo também. Fiquem juntinhos para esse momento de oração. Minha esposa está aqui junto também. Fiquem juntinhos. Vamos pedir que o Senhor confirme isso que foi realizado perante Ele e perante essas testemunhas. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, o que o Senhor colocou em nosso coração, repartimos com os casais que aqui estão.
A sua palavra não volta vazia jamais, mas ela cumpre aquilo para qual é enviada. Pai, abençoa cada marido, cada esposa que está orando agora, cada família aqui representada. Confirma a renovação dos votos que foram feitos diante do Senhor e diante das testemunhas aqui presentes. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez neste jantar. Por fé, eu agradeço tudo que o Senhor ainda fará como resultado deste trabalho, Pai, para a glória do teu nome. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós gostaríamos de ministrar uma bênção na vida de todos os casais que estão aqui. Não é encerrando o trabalho, é encerrando a nossa parte. Os organizadores vão passar as diretrizes. Você que quer receber essa bênção, estenda assim as suas mãos junto, o casal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo, seja sempre na vida de cada casal aqui presente, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, glória a Deus. Vou retornar aqui os nossos companheiros. Enquanto ela vai falar, se você puder na sequência dos slides, encontrar o slide contatos e deixar para nós ali, por favor. Tome seu assento, vou retornar aqui. A nossa irmã vai dar todas as diretrizes. Só queria dizer para os irmãos o seguinte, no nosso canal no YouTube, o canal EBD, na aula não de amanhã, do próximo domingo, nós vamos mencionar nossa vinda aqui e enviar um forte abraço a todos os queridos irmãos. Se você assistir lá, sinta-se abraçado. E os irmãos querem nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Aguinaldo Bet, principalmente para ver onde Deus tem nos levado, para cobrir as nossas vidas com as vossas orações. Esses contatos aí é a maneira então dos irmãos acompanharem. Deus abençoe.